Olá, meus estudantes do sexto ano, mais uma vez aqui, agora para te orientar com tranquilidade sobre a atividade de hoje e sobre o nosso conteúdo, ok? Vamos lá. O nosso conteúdo hoje, tem como tema da aula diversas religiões e valores em comum. Então, mais uma vez, você vai fazer a leitura deste conteúdo com atenção, tá certo? Para que você responda à atividade com tranquilidade, tá bom? Então vejam, as diversas religiões que existem no mundo, elas têm valores em comum, elas têm princípios em comum. É muito comum a gente encontrar em algumas religiões princípios iguais ou muito semelhantes e parecidos, tá bom? Por exemplo, essa primeira imagem que você está vendo aqui, tá bom? É a imagem, da história bíblica de um personagem importante chamado Moisés, que recebe uma tábua com 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, muito conhecidos pela literatura bíblica, são mandamentos importantes principalmente para duas religiões, os cristãos e os judeus. Mas, na verdade, os 10 mandamentos eles eram um conjunto, um código de ética, um código de conduta, um código de ética, um código de regras. Ok? Então, esses 10 mandamentos ajudou as pessoas naquela época, o povo hebreu, mais conhecido como o povo de Deus, também a se organizar e a viver bem na sua peregrinação para a terra prometida. Certo? Quando a gente aprende e compreende que as religiões têm, tá certo, valores em comum, a gente estabelece o diálogo interreligioso. Então, o diálogo interreligioso é quando a gente compreende, tá certo, entende que as religiões podem estabelecer diálogos pelo bem comum de todas as pessoas. Então, para os cristãos e para os judeus, os 10 mandamentos que estão na Bíblia são mandamentos importantes, como, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, não matar, não roubar, tá certo? Mas também são regras de vida, regras de conduta, regras de comportamento. Ok? Beleza? Então, tudo isso aqui você vai ler direitinho, nessa primeira parte do conteúdo e vai também estudar essa parte aqui. Aí veja, além dos cristãos e dos judeus, existem outras religiões que também têm seus códigos de conduta. Os budistas, os janaístas, tá certo? E outras religiões que existem no mundo também se organizam por meio dos seus códigos de conduta, as suas regras, as suas formas de viver. A religião do jainismo, que é uma religião muito antiga na Índia, tá certo? Cujo você está vendo aqui, um personagem muito importante, da história da Índia, que é um país muito pobre e é um país muito parecido com o Brasil, Mahatma Gandhi. Então, essa religião do jainismo, ela tem princípios importantes que fazem as pessoas conviverem bem. Como, por exemplo, não matar, não provocar dor, não mentir, tá certo? Então, os seguidores dessa religião seguem esses princípios, seguem esses valores, tá bom? Os budistas, com o seu livro sagrado, o Tripitaka, tá certo? Eles procuram também viver regras e comportamentos interessantes, como, por exemplo, praticar a virtude, entender a lei. Então, entender as diferentes religiões e seus textos sagrados nos permite aprender, discutir, compreender problemas fundamentais que existem na nossa existência e na vida em sociedade. Certo? Então, cada religião ela procura orientar os seus seguidores com os seus códigos de conduta, com as suas explicações e as suas orientações para que todo mundo viva muito bem. E o diálogo entre as religiões é importante porque cada religião se respeitando, as pessoas também vão aprender a se respeitar. Ok? Aí agora,
Na segunda parte, você vai pesquisar cada pergunta dessa aqui no conteúdo que está disponibilizado. Fácil, fácil. Se você tiver alguma dúvida, você me chama no privado que eu gravo um áudio e te explico. Beleza? Um abraço, tudo de bom para vocês, tá?